Você já parou para pensar no poder que uma única palavra tem de mudar tudo? Uma palavra pode construir um sonho ou destruir uma vida. E se eu te dissesse que existiu um homem cuja vida foi a prova viva disso? Um homem que, em meio ao caos e ao desespero, nunca, jamais, proferiu uma palavra de desânimo. Essa é a história de Samuel, um líder comunitário de um pequeno vilarejo chamado Vale da Esperança. Um nome que por um tempo pareceu uma piada de mau gosto. O Vale da Esperança era conhecido por suas colheitas fartas e seu povo unido. Mas uma seca severa como nunca antes vista caiu sobre eles. O rio que alimentava os campos virou um fio de lama. A terra rachou como uma pele ressecada e a fome começou a bater na porta de cada casa. O desespero tomou conta do povo. Murmúrios se transformaram em discussões e discussões em acusações. A culpa era jogada de um lado para o outro. Foi a falta de fé, diziam uns. Foi a má gestão dos recursos, acusavam outros. O medo era um veneno que se espalhava rápido, corroendo a união que um dia definiu aquele lugar. No centro de tudo isso estava Samuel. Ele via a dor nos olhos dos seus vizinhos, sentia a tensão no ar. Seus ombros carregavam o peso da responsabilidade. E muitos esperavam que ele também desmoronasse, que ele apontasse um culpado, que ele admitisse a derrota. Afinal, ele era apenas um homem. Mas Samuel era diferente. Todas as manhãs, ele caminhava pela aldeia. Enquanto outros viam terra seca, ele via o campo que um dia voltaria a florescer. Enquanto outros viam celeiros vazios, ele via o espaço pronto para ser preenchido. E a cada pessoa que encontrava, a cada olhar de desespero que cruzava o seu, ele oferecia a mesma coisa, uma palavra de fé. Para a senhora Helena, que chorava por seus filhos com fome, ele dizia com um sorriso sereno: Helena, a força que te fez criar filhos tão fortes não secou com o rio. Você tem essa força aí, dentro. O alimento para a alma precede o alimento do corpo. Vamos encontrar um caminho, juntos. Para o jovem Tiago, um agricultor forte que agora se sentia inútil com as mãos vazias, Samuel colocava a mão em seu ombro e falava: Tiago, suas mãos não foram feitas apenas para arar a terra. Elas foram feitas para construir, para ajudar, para levantar o próximo. A terra descansa, mas nós não. Nosso trabalho agora é outro. As pessoas o achavam louco, um sonhador delirante. De que servem palavras bonitas quando nossos estômagos estão vazios, Samuel? Gritou um homem chamado Caleb, um comerciante que havia perdido tudo. Você nos alimenta com vento. Samuel parou, olhou para Caleb com compaixão e respondeu com uma calma que desarmou a todos. Caleb, o livro de Provérbios nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Se eu lhes dar palavras de morte e de desespero, o que colheremos? Apenas mais desespero. Mas se eu plantar sementes de esperança, mesmo no solo mais seco, uma hora, algo tem que brotar. Nossa primeira colheita, meu amigo, precisa ser a fé. Ele não prometia soluções mágicas. Ele não negava a gravidade da situação. O que ele fazia era algo muito mais poderoso. Ele redefinia a realidade através das palavras. Ele não focava no que eles tinham perdido, mas no que ainda possuíam. Uns aos outros, a força, a resiliência e a capacidade de se reinventar. Aos poucos, algo começou a mudar. Não foi a chuva que chegou, não ainda. Foi algo interno. As palavras de Samuel eram como pequenas gotas de orvalho em um deserto. No início, pareciam insignificantes, mas dia após dia, elas começaram a umedecer a alma ressequida daquela comunidade. As pessoas começaram a se olhar de forma diferente. Em vez de acusação, via um companheiro de sofrimento. A senhora Helena, inspirada por Samuel, organizou as mulheres para fazer um inventário de tudo o que ainda restava em cada casa, por menor que fosse, e criaram um estoque comunitário. Elas compartilhavam não apenas a comida, mas a esperança. O jovem Tiago, com outros homens, começou a usar suas habilidades para consertar as casas, reforçar as cercas e cavar poços mais fundos, buscando qualquer vestígio de água subterrânea. O trabalho lhes devolveu o propósito que a seca havia roubado. Eles não eram mais vítimas esperando a chuva. Era uma comunidade lutando ativamente pela sua sobrevivência. Até mesmo Caleb, o cético comerciante, foi tocado. Vendo a mobilização, ele usou seu conhecimento de rotas e contatos para organizar uma pequena expedição a um vilarejo vizinho. Não para pedir esmolas, mas para trocar serviços e habilidades por sementes e suprimentos. O Vale da Esperança ainda estava em crise. A fome ainda era uma ameaça real e a seca persistia. Mas o espírito do lugar havia sido transformado. A energia não era mais de desespero, mas de ação. A comunidade,
que estava à beira do colapso e da desintegração, agora estava mais unida do que nunca. E tudo isso aconteceu sem uma única gota de chuva. Tudo isso foi regado por palavras. Palavras que saíam da boca de um homem que se recusava a aceitar a derrota como a única narrativa possível. Samuel provou que a liderança mais poderosa não é a que grita mais alto, ou a que tem todas as respostas, mas a que sabe escolher as palavras certas na hora certa. Ele estava construindo uma ponte para o futuro, com tijolos de esperança, fé e encorajamento. Mas a maior prova de sua liderança e o maior desafio para o Vale da Esperança ainda estavam por vir. Uma ameaça muito mais sutil e perigosa do que a própria seca começava a se infiltrar na comunidade, vinda de um lugar que ninguém esperava. E essa nova crise testaria até o limite a fé que Samuel havia trabalhado tanto para construir. Naquela vila esquecida pelo tempo chamada Vale da Esperança, surgiu outro grande desafio. Várias crianças começaram a apresentar sintomas de febre e desidratação. Samuel não era o mais rico nem o mais forte, mas possuía um tesouro que ninguém podia comprar, uma fé inabalável e um dom para as palavras e atitudes. Todos na Vila o conheciam como o homem que nunca falou uma palavra de desânimo. E essa fama seria posta à prova. Orientadas por Samuel, as mães começaram a se revezar para que as crianças recebessem tratamento com chás naturais e medicamentos que tinham disponíveis. A resposta positiva logo veio, a febre cessou e a reabilitação dos pequenos já era visível. Porém, a chuva que sempre vinha desapareceu por meses a fio. O rio que cortava a vila se tornou um fio de água barrenta, as colheitas murcharam, os animais emagreceram e o medo começou a se espalhar como uma praga silenciosa. As pessoas começaram a sussurrar sobre abandonar suas casas, sobre fugir para terras distantes em busca de sobrevivência. O desânimo era um veneno que contaminava o coração de todos. Numa noite fria, os moradores se reuniram na praça central. Rostos, cansados, olhos sem brilho. Um jovem agricultor, Elias, levantou-se com a voz trêmula de desespero. O que vamos fazer? Perdemos tudo. Não há mais esperança para nós aqui. Murmúrios de concordância ecoaram pela praça. A atmosfera era pesada, cheia de derrota. Foi então que Samuel, com seu semblante sereno, caminhou até o centro do círculo. Ele não gritou, não fez promessas vazias, apenas olhou para cada pessoa, com olhos que transmitiam paz, e começou a falar. Sua voz era calma, mas firme. Amigos, vizinhos, eu vejo o medo em seus olhos, sinto a dor em seus corações. A terra está seca, nossos celeiros estão vazios. Os fatos são duros, mas os fatos não são a verdade final. Ele fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. Nossa verdade não está na terra seca, mas na promessa da chuva. Nossa força não está nos celeiros vazios, mas na fé que enche nossos corações. Há anos esta vila prosperou pela nossa união e pelo nosso trabalho, mas acima de tudo, pela nossa esperança. Vamos abandonar agora o que nos trouxe até aqui? Samuel continuou, sua voz ganhando força. Cada semente que plantamos no passado foi um ato de fé. Cada prece pela chuva foi um ato de esperança. O desânimo é uma semente que, se plantada, só gera mais deserto. Mas a esperança é como uma fonte subterrânea. Mesmo quando a superfície está rachada, ela continua fluindo, pronta para jorrar. Ele apontou para o céu estrelado. O mesmo Criador que colocou cada uma dessas estrelas no céu não se esqueceu de nós. Ele não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Amanhã, ao invés de arrumar as malas para partir, vamos pegar nossas ferramentas. Vamos preparar a terra. Vamos agir como se a chuva já estivesse a caminho. Vamos mostrar à nossa própria dúvida que a nossa fé é maior. As palavras de Samuel caíram sobre a multidão como as primeiras gotas de uma chuva suave. Aos poucos, os ombros caídos se endireitaram. Os murmúrios de desespero foram substituídos por um silêncio pensativo. Elias, o jovem que havia falado em desespero, olhou para Samuel com os olhos marejados, mas agora com uma centelha de determinação. Ele foi o primeiro a dizer: eu vou. Amanhã estarei no campo. Um por um, outros concordaram. A comunidade que estava à beira do colapso escolheu acreditar. Eles escolheram a fé, inflamados pelas palavras de um único homem que se recusou a se render ao desânimo. E mal sabiam eles que aquele era apenas o começo da jornada que salvaria a todos. A Bíblia, no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos ensina algo poderoso. A morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza come do seu fruto. Samuel entendia isso profundamente. Ele sabia que suas palavras não eram apenas sons no ar,
mas sementes que podiam gerar vida ou morte na mente e no coração de sua comunidade. E naquela noite, ele semeou vida. No dia seguinte, um cenário que parecia impossível aconteceu. A praça, que na noite anterior era um palco de desespero, agora estava cheia de gente com enxadas, pás e ancinhos. Samuel liderava um grupo de jovens, removendo pedras e ervas daninhas dos campos ressecados. As mulheres, lideradas por uma senhora sábia chamada Abigail, organizavam os poucos grãos que restavam, não para comer, mas para separar as melhores sementes. Elas cantavam canções antigas de colheita, e suas vozes, embora fracas pela fome, eram carregadas de uma nova esperança. Samuel não ficou parado. Ele caminhava entre eles, não como um chefe, mas como um servo. Ajudava a carregar um balde, oferecia um copo de água, e para cada pessoa, ele tinha uma palavra de afirmação. Elias, a força da sua juventude, inspira a todos nós, dizia ele. Abigail, sua sabedoria é o alicerce que nos mantém firmes. Ele não falava de um futuro milagroso, mas elogiava o esforço presente. Ele celebrava cada pequena vitória, cada sulco aberto na terra dura. Os dias se transformaram em semanas. O céu continuava claro e implacável. Alguns começaram a duvidar novamente. Samuel, estamos trabalhando em vão. A chuva não vem, diziam. Nesses momentos Samuel os reunia. Ele não negava a dificuldade. Sim, a terra ainda está seca. Sim, estamos cansados. Mas olhem ao redor, ele dizia, apontando para os campos preparados, para os rostos suados, mas unidos. Isto não é em vão. Estamos construindo algo mais importante que uma colheita. Estamos reconstruindo nossa fé, nossa comunidade, nossa resiliência. A chuva virá quando tiver que vir, mas nós estaremos prontos. E quando ela vier, não encontrará um povo derrotado, mas um povo preparado para a bênção. Suas palavras eram como água para a alma. Ele lembrava a eles das histórias de seus antepassados, que enfrentaram desafios ainda maiores. Ele os fazia lembrar de que a identidade deles não era de vítimas, mas de sobreviventes do vencedores. E então, numa tarde, quando o sol estava mais quente do que nunca, uma pequena nuvem apareceu no horizonte. Ninguém deu muita importância, mas a nuvem cresceu e outra apareceu ao lado dela. O vento mudou, trazendo um cheiro de terra molhada. As pessoas pararam o que estavam fazendo, olhando para o céu. Um silêncio expectante caiu sobre o Vale da Esperança. Samuel estava no meio do campo. Olhou para cima, e um sorriso tranquilo se formou em seu rosto. Ele não gritou, eu não disse, ele apenas fechou os olhos e sussurrou uma prece de gratidão. E então, a primeira gota de chuva caiu, atingindo a testa empoeirada de Samuel. Depois outra, e mais outra. Em minutos, uma chuva forte e constante desabou sobre a terra sedenta. As pessoas não correram para se abrigar. Elas ficaram ali, rindo, chorando abrecando-se, deixando a chuva lavar, não apenas a poeira, mas também os últimos resquícios de medo e dúvida. A comunidade não foi salva apenas pela chuva, ela foi salva meses antes, na praça, pelas palavras de um homem que escolheu falar de fé em meio à crise. Samuel lhes ensinou a lição mais valiosa. As circunstâncias podem mudar, as tempestades podem vir e ir, mas o poder de escolher a vida, de falar esperança e de agir com fé pertence a nós. E essa escolha pode mudar tudo. As palavras têm o poder de construir ou destruir. Elas podem ser o veneno que espalha o desespero ou o antídoto que cura uma comunidade inteira. A história de Samuel nos mostra que, mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar, uma única voz de esperança pode ser o pilar que sustenta a todos. O que você tem falado sobre sua vida, sobre suas lutas, sobre seu futuro? Suas palavras estão construindo um futuro de esperança ou reforçando um presente de desânimo? Se essa mensagem tocou seu coração, se você sentiu algo enquanto ouvia essa história, eu quero te convidar a se inscrever no nosso canal. Queremos continuar trazendo palavras que edificam e fortalecem a sua jornada. E se você chegou até aqui, eu quero que você declare isso. Comente aqui embaixo. Eu recebo. Declare que você recebe essa semente de esperança e que suas palavras, a partir de hoje, serão instrumentos de vida. Obrigado por assistir e até a próxima.